Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Vai entrando aí agora, nós vamos se conhecendo, amém? Em nome de Jesus, direto da Igreja da Graça, daqui do Paz de Barros. Vocês estão bem? Povo meu, vocês estão bem também? Todos estão bem, graças a Deus. Quero dizer para você que é tarde da sexta-feira, 2:10, né? Eu vou passar uma mensagem do coração de Deus pro seu coração, tá bom? Em nome de Jesus, que você seja edificado com essa mensagem, seja alcançado, em nome de Jesus, tá? Então, nós vamos falar hoje, eu quero fazer uma oração por você, você que vai me assistir. Permita-me entrar na sua casa agora, permita fazer uma oração. E que essa oração venha alcançar o seu coração, tá bom? A sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, a gente fala que é culto de libertação, né? Mas todo culto é libertação. Quando eu deixo Deus trabalhar no meu coração, eu sou liberto, né? Cada mensagem que Deus fala com a gente, Ele trata com a gente, Ele nos lava. Em João 15, versículo 3, fala que nós fomos limpos pela palavra. Já fostes limpos pela minha palavra, Jesus falou. Então, eu vou fazer uma oração agora para você, em nome de Jesus. Pai, Senhor Deus e Pai, no nome santo do Filho amado, Jesus Cristo, é que nós entramos na Tua presença, Deus. Eu apresento agora, Senhor Deus, a vida dessa pessoa que está me assistindo, esse que ainda vai, Senhor Deus, assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem, e aonde essa mensagem chegar, Deus, que alcance o coração do Teu povo, alcance a alma, o espírito, alcance a familiar, Senhor, que venha falar, Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade para falar ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse obreiro, dessa obreira, ó Deus, dessa pessoa, Pai, que está assistindo essa mensagem nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que nada é em vão, Senhor Deus, na palavra nada é em vão, Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem, Senhor Deus, um propósito. Eu sei que nessa mensagem vai ter um propósito para o coração dessa pessoa. No nome santo do Filho amado Jesus Cristo, eu oro, abençoando essa casa, abençoando essa família, em nome de Jesus. Que esse povo venha ser alcançado pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. E amém. Amém? Então, aqui nós vamos falar de roubo. Nós vamos falar, de manhã eu falei que era um espírito invisível, né? Que o mal, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Onde está essa palavra? Em João capítulo 10, versículo 10. Jesus chega falando que o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Né? Deus está na mão de Jesus e na mão do inimigo. Na mão do inimigo eu vou ter roubo, eu vou ter morte, eu vou ter destruição. Na mão de Jesus eu vou ter vida, e vida é abundância, eu vou ter alegria, eu vou ter paz. Então a escolha é minha, ou eu estou nesse território ou eu estou no outro território, né? Não existe eu morar em duas casas, ou eu estou na casa de Deus ou eu estou na casa do mal. E aqui Jesus fala isso. Depois ele ensina algo muito forte sobre como nós devemos guardar a nossa casa, né? Como que nós devemos guardar a nossa casa? Nossa casa é nosso coração, né? Nosso coração é casa de Deus, né? O meu coração é casa de Deus. Eu deixo Ele entrar, fazer morada nessa casa, amém? Então aqui Jesus fala assim, ó. Quando o valente guarda armado, Lucas capítulo 11, versículo 21. Lucas capítulo 11, versículo 21 diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Está tudo quanto tem. Preste atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa. Você vê? Armado para guardar a minha casa. Eu tenho que ser valente. E eu tenho que estar armado. Você já reparou que quando você vai no banco, os policiais estão armados, guardando o banco.
certo? Quando você vai em qualquer lugar aí tem segurança, né? Às vezes você vai entrar numa empresa, eles estão armados na portaria, guardando aquela empresa. Então, o que é que eu quero dizer para você nessa tarde? Que Jesus, ele está nos ensinando a guardar armado a casa. Então, eu falei de manhã que uma casa que ela é bem guardada, o inimigo não vai entrar nessa casa. Então, trazendo para nossas vidas espiritual, eu tenho que ser muito valente, eu tenho que resistir o mal e ele vai fugir de mim. Eu tenho que ser valente para não deixar o mal entrar na minha casa, no meu coração, na minha vida, nos meus pensamentos. Às vezes você está apavorado por causa do quê? Do país, né? Na nossa nação. Tá, pastora, a senhora não sabe, nós estamos passando. Eu sei, todo mundo, né? Uma coisa, só que eu preciso ser valente. Como é que você tem sido nesses dias? Nesses dias que você está vivendo esse problema que está acontecendo na nossa nação, esse mal que veio e que está agindo nas vidas. Esse mal, ele veio para roubar, matar, destruir. Mas como que você tem sido valente? Você tem sido não deixar o pânico entrar no seu... Desculpa, né? Vamos voltar aqui. Você tem se guardado para o mal não entrar no seu coração? Você tem se guardado? Então eu preciso resistir, eu tenho que ser valente. Jesus está falando assim, quando o valente guarda a casa, guarda armado a casa, né? Guarda armada a sua casa, a minha casa, a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, quer dizer, está tudo ali guardado, está tudo ali protegido, está tudo ali salvo, o inimigo não vai tocar. Então eu falo da mente, a minha mente é a mente de Cristo, só que o mal que tem agido hoje em dia está sendo valente. Jesus falou, né, que Jesus está chamando esse aqui, valente, eu tenho que ser valente, porque senão vem um outro valente e rouba a minha casa, entendeu? Então o que acontece? O valente precisa... Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, quer dizer, não sai nada dali, não é roubado nada, não é nada saqueado, porque o valente está segurando a casa, o valente está guardando a entrada, e a entrada da tua casa é o teu coração, da minha casa é o nosso coração. Nós não podemos deixar entrar a mágoa, entrar o ódio, entrar o ressentimento. Eu tenho que guardar a minha casa em segurança, eu tenho que ser valente, armada. Quando vier o mal falar comigo, eu tenho que rebater com a palavra, né? Lembra que Jesus falou lá? A palavra de Deus diz que Jesus repreendeu o diabo como? Com a palavra, não lembra? Jesus estava lá jejuando, e aí o Satanás veio e falou com ele, para adorar ele e tudo, lembra? Então, Jesus rebateu com a palavra. Então eu preciso rebater com a palavra. A arma é a palavra de Deus. Então eu tenho a arma guardando a minha casa, sabe? A palavra guardando a minha casa. Quando o inimigo vier, eu vou contra ele falando a palavra. Eu falei de manhã que quando o inimigo veio lá em Israel, lembra? Que veio o inimigo, o gigante de Gades, lembra? Que ele afrontava Israel o tempo inteiro e não tinha ninguém que salvasse, né, daquele gigante. Ninguém, até o Saul que era rei tremia, né? Tremia, porque o Saul não era armado, ele não tinha arma em Deus, ele tinha arma natural, e com a arma natural nós não guardamos a nossa casa. Eu estou falando de vida, eu estou falando de guardar em Deus o que você tem, a sua vida, a sua paz. Você tem uma paz, aí vem o inimigo que veio o coronavírus, aí ele entrou para tirar a paz, ele está roubando a tua paz, ele veio para roubar, matar e destruir, não foi? Então ele está matando pessoas, ele está entristecendo pessoas, ele está angustiando pessoas, mas só que a sua casa, você é valente e esse mal não pode tocar em você. Não só o mal do coronavírus, às vezes você está em isolamento dentro da sua casa e está havendo atrito, as pessoas estão muito irritadas, porque na verdade elas estão mesmo, por causa de estar todo mundo aglomerado e vivendo todo dia a mesma coisa, já estão se cansando, não é? Aí a política, você fica vendo televisão, notícia ruim, está te abalando, está entrando aonde? Na sua casa. Você precisa se armar.
O homem armado, ele guarda a casa. O valente armado, ele guarda a casa. Em segurança, vai estar seguro, não vai tocar, o inimigo não vai tocar. E aquilo tudo que você tinha, a fé que você tinha não vai ser tocado, o ânimo que você tinha não vai ser tocado, porque está tudo guardado com a armadura de Deus, amor em Deus. Então você é valente, porque senão, olha o que Jesus fala, que acontece, ó. Em segurança está tudo quanto tem, quer dizer, não saiu nada dali, não foi roubado nada. O inimigo não teve como entrar. Eu tenho na minha casa um pastor alemão. Se alguém chega na porta, meu irmão, não entra não. Se não for lá abrir o portão e prender o valente. Então, olha por que fala, ó. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus Só que Jesus está ensinando. Porque se eu não for valente, vai vir um mais valente que eu. E esse valente que vai vir, outro mais valente, ele me vence, ele me amarra. Lá em Mateus fala manietar, amarrar. Entendeu? Marcos também fala de amarrar. Aqui já não está falando, mas ele tira as armaduras. Quer dizer, ele tira minhas forças. Sabe? Ele tira toda a minha fé. Ele tira entendeu? Aí ele é mais valente do que eu. Jesus está falando assim que se eu não for valente, vai vir um mais valente que eu. E Jesus está falando que o valente, mais valente, é espiritual, meu irmão. Então, esse mais valente é Jesus. Porque em segurança na palavra, eu sou valente em Jesus. Então, o outro valente, quando vier, para saquear a minha casa, ele não vai conseguir. Mas se eu deixar, se eu não guardar a casa, se eu não me armar, vai vir um outro valente. E esse valente vai me amarrar. Você sabe que o mal, quando ele vem, ele amarra a gente. Sabia? Quanta gente está amarrada hoje em dia, meu irmão? Ó, o mal veio e amarrou as empresas, amarrou as igrejas, né? Deixou as igrejas fechadas. O mal veio e tirou a sua paz. O mal veio e deixou pânico, trouxe depressão para as pessoas, trouxe tristeza, trouxe dívida, trouxe angústia, né? Então o mal veio para querer dissipar as pessoas, né? Destruir tudo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que que eu preciso ser mais valente que o valente, entendeu? Então nessa peleja que nós vivemos, nós temos que ser valente, tá? Uma coisa que tem aqui, ó. Aí Jesus está falando assim, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe a armadura, né? Tira as forças, tira a paz, tira, né? Tira aquilo que ele está fazendo, a segurança que ele está. Você já reparou que tem pessoas que estão firmes com Jesus, de repente ela esmorece? Não é? É que chegou o mais valente, tirando a força dela. E aquele mais valente é espiritual. Então, o que acontece? Ela precisa ser mais valente do que o valente. Entendeu? Então, aqui Jesus está explicando, porque existe dois valentes. E ele está chamando o inimigo de valente. Então, se Jesus está chamando que o inimigo é valente, quem sou eu para dizer que não, né? Então, Jesus está falando assim, se veio um outro mais valente, e vencendo, vence a pessoa. Já viu uma pessoa que é vencida pelo mal? Você fala assim, nossa, fulano desistiu de ir para buscar Jesus. Ela foi vencida pelo valente. Entendeu? Ela era valente, mas veio um valente mais valente que ela e tirou ela do foco. Tirou ela da presença de Deus. Arrancou ela da igreja, arrancou ela da onde ela da oração, ela parou de orar, ela parou de jejuar, ela deixou de crer. Então essa pessoa veio mais valente que ela era uma pessoa armada, ela era uma pessoa que andava com Deus, ela era uma pessoa forte, mas agora veio outro valente. E aí tirou ela, desarmou toda ela, naquilo que ela confiava. Você já viu que tem, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa, agora há pouco, eu estou aqui na igreja e hoje fiquei até mais tarde, atendi bastante pessoa para a glória de Deus, e veio uma pessoa agora há pouco e falou para mim, pastora, mas eu não confio nisso. E eu estava falando sobre o patrocínio que ela perguntou e eu fui explicar. Ela disse, mas eu não confio nisso. Aí eu falei, não, mas você não tem que confiar nisso, você tem que confiar no Deus que você está fazendo voto com ele. Se
eu tenho que confiar em Deus, Ele que é a minha segurança, né? Então a pessoa não tem fé, a pessoa desanima, ela diz: pastora, já dei para tanta igreja, ela falou para mim, e agora que eu conheci a senhora tal, e a senhora está orando e Deus está ouvindo, pá, glória a Deus por isso, né? Mas assim, as pessoas andam em vários lugares e elas, muitos lugares, elas até desanimam, né? Então você tem que estar firme em Jesus, não é nas pessoas. Por exemplo, eu não posso confiar na pessoa, eu falei para ela: mas você não precisa confiar nesse homem, você vai confiar no Deus que esse homem prega. Uma vez eu fui evangelizar e a pessoa olhou na foto do missionário e falou assim: eu odeio esse homem. Eu falei: eu não gosto dele. Eu falei: mas eu não estou pedindo para o senhor gostar dele, eu estou pedindo. Aí sim eu vou falar para o senhor que o senhor se dá bem. Aí o homem me olhou assim e pegou o jornal. Quer dizer, as pessoas, elas pegam bronca das pessoas, mas isso não é elas, é um valente que está manietando elas, está amarrando elas. Para quê? Para não receber bênção, entendeu? Para saquear a casa dela. Ela quer roubar o seu despojo, quer roubar os seus bens, a sua fé, o seu ânimo, o seu amor, a sua credibilidade, sabe? O mal, ele quer tirar tudo que é seu. Só que você precisa ser muito valente. Guarde sua casa, amém? Em nome do Senhor. O que acontece aqui? Ele diz: reparte os seus despojos. Você já reparou? A pessoa faz um roubo, aí ela reparte entre eles. Vai 5, 6 ladrões, entra num banco, rouba, eles repartem entre eles, né? É como se entrasse ali, catasse tudo e dividisse entre eles, não é assim? Vamos supor, se a pessoa às vezes joga no negócio, ganha, divide com os amigos, já viu isso? Então, e os demônios, e eles repartem entre eles o que foi roubado daquela casa, daquele homem. Mas eu preciso ser o quê? Mais valente do que o valente, para esse valente não entrar na minha casa e me saquear, roubar o que é meu. O Davi era valente? Era. Você vê que aquele valente, que era o gigante de Gades, a palavra de Deus diz que lá, 1 Samuel, quer ver? Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho outra mensagem também, né? Aqui para falar com você. Mas assim, a palavra de Deus diz que quando aquele gigante chegava, o que acontecia mesmo? Eles tremiam de medo. Tremiam, certo? Então, o Saul, que era o rei, tá vendo? O gigante de Gades, está em 1 Samuel 17, versículo 23. O gigante, ele afrontava Israel. Que tinha também uma recompensa para quem derrubasse o gigante, para quem destruísse aquele gigante. Havia uma recompensa. E Jesus é uma recompensa para você? Sim, Jesus tem recompensa. Ele tem a salvação, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem vida abundante, como ele mesmo falou, que veio para dar vida e vida em abundância. Ele tem prosperidade. Recompensa se você derrubar esse gigante que está te afrontando, né? Porque ele está valente. O gigante de Gades era valente, gente? Era valente. Nossa, como era. Ele subia afrontando Israel, ele queria destruir Israel. E aí, o rei Saul, ele falou que deixava de pagar impostos às pessoas que derrubassem o gigante, casava com a filha dele. E Davi, pequenininho, falou: peraí, eu vou parar de pagar imposto. Minha família vai parar de pagar imposto. Eu vou casar com a filha do rei. Então, ele foi lá e derrubou o gigante. Quer dizer, ele foi mais valente do que esse valente que estava afrontando Israel. Entendeu? Porque a valentia de Davi não era Davi, era Deus em Davi. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, que se você não for forte em Deus, o gigante vai vir te afrontar, o valente, e vai te destruir, e vai tirar o seu despojo, vai roubar a sua Israel, a sua casa, a sua família, entendeu? O seu ministério. Ele vai fazer. Por quê? Porque você não está firme em Jesus, firme em Deus. O Davi, quando ele viu, para o Davi, aquilo ali era fichinha.
Aquele mal não ia destruir Davi. Davi destruía o mal, entende? Então Davi, ele foi na força do Senhor dos Exércitos, o filisteu, derrubou o gigante de Gabes, né? Então o que eu quero dizer? Aquela afronta acabou. O Davi resistiu àquela afronta e conseguiu. O que eu tenho que fazer? Eu resisto, eu consigo, sabe, vencer todas as batalhas. O mal que tem me afrontado, que tem me incitado, sabe? Ele me afronta, ele me incita, ele fica tirando a paz, tira o sono, sabe? Tem muito. O mal vem de N formas. Vem com propostas, vem com dinheiro, vem com tudo. Para quê? Para tirar seu despojo, certo? Os seus bens. Porque você precisa ser valente. A palavra de Deus diz também, aqui você viu Davi, né, que derrubou o gigante e casou com a filha do rei, viu? E parou de pagar imposto. Ele teve a recompensa que todos nós temos. A minha recompensa maior é a salvação, a sua também. Davi teve a recompensa naquela época lá, né, natural, que casou com a filha do rei. Mas o maior em Davi era Deus. Importante, era o Espírito de Deus que habitava em Davi. O Espírito de Deus tinha se apoderado de Davi. Por isso Davi era valente do jeito que era. Meu irmão, sem o Espírito de Deus nós não somos valentes, tá bom? Então eu preciso ser valente mais do que o valente. Eu não posso ter um outro valente. Até contei de manhã uma história de um homem que buscava deuses estranhos. Ele confiava muito num Deus que ele buscava direto, consultava esse Deus e tudo que ele queria o Deus fazia, né? Que era o mal. Mas um dia ele quis uma moça e essa moça era crente, né? E ele era muito bonita, a moça da cidade, e ele falou, eu quero aquela moça. E foi lá pedir pro Deus dele lá, né? Pro Dagon dele. E aí quando chegou lá que ele pediu, o moço que recebia a entidade, que fazia tudo, falou assim, não, aquela moça eu não posso dar para você. Aí ele disse, mas como não? Ele disse, não, aquela moça eu não posso. Ele disse, não, mas eu quero saber o porquê. Você não é poderoso? Você não é valente? Você não faz tudo? Ele disse, então, eu não posso porque ela é do outro. Ela é do de lá de cima. Aí ele disse, então tem outro? Melhor que você, mais valente que você? Então a partir de hoje eu vou servir esse outro. Ninguém quer servir um Deus fraco, meu irmão. Ninguém quer. Ninguém quer buscar coisa em um Deus fraco. Todos nós queremos um Deus verdadeiro, um Deus forte, um Deus que resolve o nosso problema, né? Eu não vou buscar Deus num lugar fraco, não. Eu não quero. Eu quero uma pessoa que tenha Deus de verdade, seja cheia de Deus, que anda com Deus, que faz a vontade de Deus. Por quê? Porque essa pessoa é valente e outro valente não vai derrubar ela. Então, mas eu tenho que buscar Deus para a minha vida. O meu Deus é valente. Ele é general de guerra. Ele é leão da tribo de Judá. Ele é o Deus que fez tudo e todos. Nem vai mudar, né? Então eu tenho que crer que esse Deus, ele continua da mesma forma, me defendendo, me dirigindo, me guiando, me guardando, né? O Davi sabia desse Deus. Davi, quando você vê Davi como foi, o Davi saiu para ir para a guerra e a cidade dele foi saqueada lá cidade de Keila. Então, ele foi saqueado a cidade. O que aconteceu com Davi? Ele chegou, consultou o Deus Todo-Poderoso. Deus falou, vai Davi, você vai trazer tudo. E foi e trouxe mesmo. Porque Davi confiava no Deus que era a força dele. O nosso Deus é a nossa força. Você precisa crer nesse Deus. Nós, todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Mas trazendo de novo para a palavra do valente. Às vezes, existe coisa na nossa vida que a pessoa fique presa. O Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro era um homem valente. Você vê, Pedro pregava a palavra, Pedro andou, foi o único que andou sobre as águas, foi Pedro. Pedro, ele conversava com Jesus, tinha mais intimidade, né? Perguntava mais. Você sabe que nos discípulos Pedro se destacava. Eu vejo Pedro, Tiago e João destaque, né? Os amigos de Jesus, mais era Pedro, Tiago e João. Viu Jesus fazer milagre, ressuscitar a filha de Jairo? Nossa, Pedro, Tiago e João os três eram a equipe de Jesus mais forte, eu vejo eles, né? Na minha concepção. Só que Pedro, ele
lá a Bíblia fala lá em Atos capítulo 12, que Pedro foi preso. Você sabe, capítulo 11, né? Eles levaram Pedro preso. Primeiro, o Herodes na época matou Tiago, né? E para os judeus aquilo foi muito bom. Nossa, os judeus gostaram, foi muito engraçado, deu certo, sabe? Tem gente que gosta da desgraça dos outros, você já reparou isso? Tem gente que... Mas aí, a palavra de Deus diz que por aqueles tempos Herodes matou, lá em 12, capítulo 12 mesmo, Atos capítulo 12. Por aqueles tempos, o Herodes estendeu as mãos, quer dizer, tocou em quem? Nos discípulos. E aí ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E agradou os judeus isso, né? Aí ele continuou, ele falou, agora eu vou matar Pedro. Prendeu Pedro. Por que prendeu Pedro? Porque era a época da Páscoa, para não depois mataria, né? Então, por causa da época, ele prendeu Pedro. Mandou prender também a Pedro, e era a época, os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o aos quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo após a Páscoa. Tá vendo? Era antes da Páscoa, quando matou Tiago, e agora tinha prendido Pedro. Certo? Quando matou Tiago, o pessoal estava sossegado. Matou Tiago, matou Tiago. Eles estavam dispersos, sabe? Por isso que a gente não pode ficar disperso. Nós temos que orar constantemente, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós não podemos afrouxar na nossa vida espiritual. De maneira alguma. Tá frio, eu vou orar. Tá calor, eu vou orar. Então, o que aconteceu? Matou Tiago, eles acharam legal, né? Tudo muito bom, tudo muito bem. Para eles estava bom. Prendeu Pedro, agora estendemos. Aí a igreja acordou. Aí eles falaram, não, aquele valente veio e tocou em Pedro. O que é que eu tenho que fazer? Nós vamos orar. A igreja se uniu. Eu quero dizer para você, a igreja somos nós. Você vê, o Espírito Santo estava falando para mim, a igreja que eles estavam orando, a igreja se uniu para orar. Né? Presta bem atenção. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma... Não, ok. Era guardado, querendo apresentá-lo após a Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O tempo inteiro a igreja se uniu para orar. O povo se uniu. Não é a igreja, o prédio. O povo se uniu numa casa para orar. E aí por quê? Porque Pedro estava preso. O valente tinha manietado Pedro, né? Como Jesus falou. O valente veio e manietou, amarrou Pedro, prendeu Pedro. Cadê o sonho de Pedro? Cadê o que Pedro queria fazer? Eles já tinham matado de verdade Tiago. Agora eles estavam prendeu Pedro e era para matar também. O intuito era matar. Mas aí a igreja se uniu para orar. E se uniu para orar tanto que houve um sobrenatural naquele dia. Eles orando, Deus liberou anjos. Um anjo para ir lá na prisão e arrancar Pedro de lá. O mais valente. A sua oração, sabe o que ela faz? Ela traz aquele que é mais valente para tirar você da mão, das garras do inimigo. Fez com que Deus enviasse o anjo para tirar Pedro de lá. Você sabe o que é isso? A sua oração move o coração. Move. De manhã eu falei da oração de Paulo e Silas, que moveu a cadeia, né? Agora eu estou falando da oração da igreja. Todo mundo reunido, orando pelo mesmo propósito. Era o mesmo foco. Qual que é? Tirar Pedro da prisão. Qual que é o nosso foco hoje? Todos nós oramos para que caia essa pandemia em nome de Jesus na nossa nação, as empresas venham funcionar, as lojas venham ser abertas, tudo venha normalizar em nome de Jesus, porque esse mal entrou para roubar, matar e destruir. Esse mal veio valente. Ele veio valente, ele desarmou todo mundo, ele trancou todo mundo, ele fez as pessoas sofrer, está fazendo
está fazendo as pessoas ficarem depressivas, está fazendo as pessoas ficarem preocupadas, ansiosas, síndrome do pânico. Tem pessoa que, minha fôlego está faltando. Não, meu irmão, não, existe um valente na sua vida que é Jesus. Existe um que veio para te dar vida e vida em abundância. Existe um que envia anjos até hoje para te salvar disso que você está passando. Existe esse um que envia o anjo agora e arranca você disso que você está vivendo, em nome de Jesus, né? Dessa prisão interior que você tem. Então, Deus, eu preciso me libertar. Eu vou orar, eu vou falar com o Senhor, eu vou confessar o que está dentro de mim. Eu ando angustiado, eu ando nervoso, eu ando ansioso, eu ando preocupado, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O Senhor fez os céus e a terra. Na força do teu poder, por isso eu oro nessa tarde. Você pode falar assim para Deus. Quando eles oraram, Deus enviou o anjo e tirou eles da cadeia, tirou Pedro da prisão. Pedro, tirou da sentença de morte. Meu irmão, essa pessoa que está internada no hospital, você começa a orar que você vai tirar ela da sentença de morte, em nome de Jesus. Começa a orar. A igreja orava, a igreja não parou. A igreja não pode parar de orar, meu irmão. A igreja, eu e você, nós somos igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela pode estar fechada os prédios, pode estar fechado os templos, mas nós, igreja, estamos andando aí e ainda estamos orando. Porque eles não vão poder fechar a nossa boca. O inimigo não pode fechar a minha boca nem a sua. Então nós vamos orar e vamos salvar pessoas que estão presas na UTI. Essa hora está entubada, né? Tá falta de ar. Essa hora a pessoa, nós temos que se unir para orar, né? Una sua fé com outra pessoa. A palavra de Deus diz que dois de ligar na terra será ligado no céu. De dois de ligar na terra será desligado no céu. Então eu preciso ligar a minha oração com meus irmãos na igreja. E nós vamos tirar fulano da prisão. Nós não, Deus vai mandar o anjo por causa da nossa oração. Enquanto você ora, o céu se move em seu favor. Você se lembra de Daniel quando orava? Daniel orava, era um valente. Ó, pra você ver, a palavra de Deus diz que tem um valente. Se aquele homem não for valente, vem um mais valente. Você vê, o anjo que estava com a bênção para levar para Daniel no jejum de 21 dias, esse anjo era valente, certo? Mas tinha um mais valente que segurou o anjo lá em cima, né? Potestade do ar, sustentou lá em cima para Daniel. E o que aconteceu? Deus viu e mandou um anjo mais forte. Olha para você ver como foi o mais valente. Olha o que Jesus tem falado para nós hoje. Essa mensagem de hoje, né? Meu dia todo eu preguei essa mensagem, segunda ministração. Entendeu? Aí mandou um mais valente, um mais forte. E daí a bênção chegou até Daniel. Por que não está chegando a bênção até nós? Será que nós não precisamos ficar mais forte? Mais valente? E buscar mais Deus? E jejuar mais? E se consagrar mais? E abrir mão do pecado? Às vezes está no pecado e eu engano você me engana, nós dois juntos não engana Deus. Aí eu digo, não, eu quero a bênção, mas eu não sou fiel a Deus em todos os meus caminhos. Em todos os meus caminhos eu tenho que ser fiel a Deus. Sinceridade, eu preciso ser fiel, porque Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Aí não adianta o pastor orar, não sei quem orar. Poxa, mas eu não sou valente de rejeitar o diabo, resistir o diabo, expulsar ele de mim. A preocupação eu tenho que expulsar. Eu rejeito o mal que está vindo contra mim, aquele desejo desenfreado, né? Aquela vontade de brigar, aquela vontade de matar, aquela tristeza, aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, sabe? Aquela falta de perdão. Eu preciso, Jesus falou que se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Então o que eu tenho que fazer? Perdoar para mim ser perdoado, amar para mim ser amado, né? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque senão eu não vou ser valente.
Como que você quer ser forte? A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Guardou o pecado, os ossos empodreceu. Quer dizer, enquanto eu deixei tudo escondido, embutido dentro de mim, eu fiquei fraco. Nós ficamos fracos quando nós guarda coisas. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo tudo, eu chego e falo assim, 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 assim. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Pode alguém não gostar, mas eu estou falando a verdade, entendeu? Eu também não sou obrigada que a pessoa goste de mim ou não. Você também não, mas você fala a verdade, você seja limpo, né? Sincero. Sinceridade, Deus não ama os perfeitos, Deus ama os sinceros. Por que Deus amava Davi? Fez dele um homem segundo o coração de Deus. Por causa da sinceridade do coração de Davi. Não é porque Davi era mais bonitinho que os outros, não. É por causa que ele era sincero, ele era um homem sincero. Quando Natan chocou ele, falou assim, ó, esse homem é você, você pecou, você pegou a ovelha do outro. Você podia ter muitas ovelhas. Natan, o profeta, chocou Davi. E Davi era rei. Mas o que acontece? Quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Deus fez justiça na vida de Davi. Deus se manifestou em favor de Davi, porque o profeta falou e Davi aceitou. Ele disse, esse homem é você, digno de morte. Esse homem é você. Nossa, Davi faz o Salmo 51, pede perdão, lava o coração, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, essas coisas tudo, limpa tudo eu. O Davi ficou forte, Davi foi forte. A pessoa que confessa o pecado e deixa, ela é forte, meu irmão. Ela é forte. Entendeu? Aquele valente que está segurando você, aquele valente que está manietando você, amarrando você, não deixa você crescer, prosperar, não deixa você avançar, falar a verdade. Esse valente quer destruir você, entendeu? Quer te destruir. Não, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista o pensamento, esse pensamento contrário que está vindo na tua mente. Nunca vai voltar uma coisa. Bem que minha mãe dizia que chegar essa época em que nós ia perecer muito. Você guardou todas as palavras negativas, né? Não guardou nada positivo. Então você precisa arrancar isso hoje, em nome de Jesus. Que esse valente está te manietando, está te amarrando. A igreja orava, você é a igreja, ora. A igreja orava para tirar Pedro da prisão, Pedro preso lá, esperando o dia da morte, esperando a hora para morrer, né? Tem gente que está assim, no hospital, esperando a hora de morte, mas a igreja tem que estar orando por eles, né? Nós como igreja de Cristo temos que interceder pelos aqueles que estão na prisão. Mas na prisão espiritual também. Tem muita pessoa presa no mundo espiritual por causa da iniquidade, né? Do pecado, né? No mundo espiritual. E aí nada dá certo. Tem pessoas que a gente atende que ela diz assim, não entendo, pastora, nada dá certo. Eu faço, eu oro, eu busco, eu paro. Fala tanto que eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa é santa. Mas não é. É que ela não deixa as práticas. Ela mão do pecado. O pecado virou um pecado de estimação. A menina dá uma risada aqui quando eu falo. É o pecado de estimação. Já guardou, é meu. Não, meu irmão, esse pecado. Confessa e deixa. Pede perdão e deixa. Confessa o pecado, pede perdão e deixa. Que aí você vai ver Deus operando na tua vida. Essa mágoa, às vezes fala assim, meu marido me magoou. Você está presa, está amarrada, viu? Meu marido me magoou e eu não consigo perdoar ele. Perdão é uma decisão. Perdão não é porque eu sou bonitinha e quero perdoar. Não, é uma decisão. Eu decido perdoar e abençoar e acabou. Porque senão eu fico amarrada. Eu estou na mão do inimigo, o inimigo está me destruindo. Por quê? Porque eu não consigo liberar perdão para aquele marido, para aquele tio, para aquela tia, para aquela pessoa que fez mal para mim. E foi mal, ela fez mal. Mas ela e Deus. Ela vai prestar conta com Deus e eu também. Então eu preciso sair da mão desse inimigo, né? Porque esse inimigo está sendo valente sobre mim, né? Está saqueando meus bens.
está saqueando a minha vida espiritual. Eu quero ser forte em Deus e não consigo, porque o inimigo está me mantendo presa. Está me mantendo presa na mão dele. Como assim? Não deixa eu perdoar, não deixa eu me fortalecer, não deixa eu firmar com Jesus, né? Eu orar, não deixa eu crescer, não deixa eu amar aquela pessoa. Eu não consigo mais nem olhar na cara daquela pessoa. Por quê, pastor? Aquela pessoa fez mal para mim, o inimigo vem e fala no teu ouvido. E você vai fazer isso? Ela fez mal para você, você vai fazer o bem para ela? Mas a Bíblia diz que eu tenho que pagar o mal com o mal ou o mal com o bem? Pagar o mal com o bem. Então eu vou pagar o mal com o bem. Aquela pessoa fez mal para mim, eu vou fazer o bem para ela. Porque é como eu falo aqui para o meu povo na igreja. Existia um rei que do mendigo. Com raiva do mendigo, ele mandou um vaso cheio de cocô para o mendigo. E o mendigo pegou, lavou, jogou fora, lavou o vaso, encheu de rosa e mandou para o rei. E o rei falou assim, mas eu mandei para você aquele vaso. Ele falou assim, não, rei, cada um dá o que tem. Tá vendo que feio? Quer dizer, o mendigo tinha tanto amor, deu rosas para o rei. Eu falo para o meu povo aqui na igreja, dê rosas para as pessoas que te afrontam. Rosas. Fala, ó, Jesus te ama. Ó, eu também, sabe? Você é meu irmão. Você, ó, o sangue seu corre na minha veia. Jesus morreu por nós todos, não só foi por mim e por você. Entendeu? Coisa linda, né? E a pessoa vai falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando para mim? Ela vai até ficar envergonhada porque você fez isso, né? Você perdoou ela, amou ela, independente do que ela fez com você. Porque senão você está presa na mão dele. Jesus falou isso para nós. Pedro estava preso. Pedro tinha feito mal para alguém? Não. Pedro não fez mal para ninguém. Pedro fazia a vontade de Deus, né? Pedro fazia a vontade de Deus. Pedro pegava o evangelho. E às vezes pode acontecer com a gente, né? A gente prega o evangelho, mas as pessoas querem nos prender, querem nos manter presa. Você vê as igrejas fechadas. O que é que eles estão querendo? Manter a gente preso. Mas na sua casa, você é a igreja de Cristo. Você continue orando, você continue buscando. Porque eles se reuniram na casa. E aí, que veio? Veio o anjo. 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, o despertou. Acordou Pedro e arrancou Pedro de lá. A mensagem é essa. Qual que é a mensagem hoje? Você tem que ser valente. Você tem que ser mais valente que o valente. Você tem que orar mais. Você tem que orar mais e conseguir arrancar da prisão aquela pessoa que está presa. Por quê? O Herodes era valente. O Herodes, ele tinha o quê? Autoridade. Mas, diante da autoridade de Herodes, da autoridade constituída por Deus, ele tinha autoridade sim. Só que a autoridade dele estava fazendo mal. Como está acontecendo hoje, nos dias de hoje, ou não? Sim. Você não precisa nem falar nome, né? Não vou citar nome, mas está acontecendo isso. O que a igreja tem que fazer? Ó, você vê o Herodes naquele tempo, meu Deus do céu. O Herodes naquele tempo, ele matou pessoas, ele prendeu pessoas. Está acontecendo isso hoje? Tá. Mas o que a igreja fez? Orou. E libertou Pedro? Libertou. Nós orando, nós vamos libertar as pessoas, libertar a nossa nação, amém? Em nome de Jesus. Vamos ser a igreja de Cristo. Vamos orar. Contínua oração por Pedro, para libertar Pedro daquela prisão, né? Então nós vamos orar para libertar pessoas que estão presas, cativas na mão do inimigo. Tem pessoas cativas com ela mesma, dentro do coração dela, é só angústia, é só mágoa. Vamos orar para que Deus quebrante o coração, para que ela se converta, para que ela confesse o pecado dela, se arrependa dos pecados e se volte para Deus, né? Se volte para Deus e reconheça que só Deus tem o poder de mudar a história, né? De mudar vidas. Só Deus, meu irmão, só Deus. Só Jesus. Se você conseguir, se você aceita Jesus, Ele começa a trabalhar na tua
vai mudando a tua história, vai mudando o percurso da sua história, amém? Da sua vida, em nome de Jesus. E aliás, Ele não só muda a sua, Ele muda as pessoas que estão em sua volta também. Esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo, esse Deus faz infinitamente mais do que eu peço e penso. Eu estou pregando para você um Deus que Ele é mais valente do que qualquer valente. Ah, pastora, lá em casa meu marido é valente. Deus é mais valente que ele, viu? Ai, ai. Deus é mais valente. Se você orar, vai tirar a valentia desse seu marido. Ah, pastora, fulano é valente. Ah, fulano é valente. Meu patrão é uma valentia. Meu irmão, Deus é mais valente que ele. Porque Deus fez o valente, sabia? Deus que fez. Então, creia nisso, em nome de Jesus. Você vê, o gigante de Gades era valente, não era valente? Afrontava Israel, não era? Mas Deus em Davi pequenininho, não importa quem você seja, importa que se Deus estiver em você, você derruba todo e qualquer valente, entendeu? E não vai levar o seu despojo, não vai levar a sua paz, não vai levar a sua alegria, não vai levar o seu amor, a sua fé, sabe? Tem pessoas que desfalecem na fé, o inimigo vem e amarra ela, e ela perde a fé, sabe? Perde a vontade de buscar Deus. E é isso que Deus está falando, amém? Em nome do Senhor Jesus. Quero que você guarde essa mensagem no seu coração. O Deus que você serve é mais valente do que qualquer valente. E Ele em você faz prodígios e maravilhas, amém? Em nome de Jesus. Ele em você, Ele transforma as vidas. Ele em você, Ele ganha almas. Ele liberta pessoas, tá bom? Basta que você se arrependa e queira andar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Ser fiel a Ele em todas as áreas da sua vida, de todo o seu coração, toda a alma, do todo o seu entendimento, tá bom? Não adianta eu ser crente, porque eu não falo palavrão, mas não ser de Deus de outra parte. Deus é completo, né? Você não gostaria que a pessoa dissesse, eu amo você, mas eu amo fulano também, né? Dividir o seu marido. Não, é só Jesus, Ele é único e exclusivo, tá bom? Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para você, e glória a Deus por isso, nessa tarde, que a igreja fazia contínua oração por Pedro, tirou Pedro da prisão. A igreja orando tira qualquer um da prisão, tá bom? Em nome de Jesus, você, Igreja de Cristo, comece a orar hoje. Coloque um propósito diante de Deus para tirar essa pessoa que está na prisão. Eu não sei quem é que está na prisão, da sua família, da sua casa, da igreja, né? Às vezes a gente ora muito pela igreja, né? A igreja que eu falo agora do templo aqui. Então, o que acontece? Eu preciso entrar muito na presença de Deus para tirar essa pessoa da prisão, tá bom? Eu preciso ser mais valente que o valente. Se o valente, olha, algo aqui, eu vou falar rapidinho. Você se lembra de Davi, quando ele cuidava das ovelhas? O urso veio, ele arrancou da boca do urso a ovelha, não foi isso? Veio o leão, né? Ele arrancou o leão, ele arrancou a ovelha. Então, Davi sempre foi mais valente do que o valente. O urso é valente? Sim. O leão é valente? Sim. Mas o Davi, com Deus, arrancava, com o Espírito de Deus, arrancava da boca do urso e do leão a ovelha, né? Aqui a igreja orando, arrancou Pedro da prisão. Então, isso que eu quero dizer para você, o poder que Deus tem é maior do que tudo e qualquer coisa. Todo e qualquer deuses minúsculos, sabe? Esse Deus que você e eu servimos é maior. Então creia que você está lutando, você está orando e Deus está ouvindo a sua oração e vai mudar a história. Se tiver um valente segurando a bênção, Ele vai mandar um outro mais valente, como Ele mandou para Daniel, tá bom? Acho que Deus colocou no meu coração nessa tarde para dizer para você que com você tem um valente, que é Jesus, general de guerra, aleluia, que vai à frente, queimando todos os inimigos, destruindo. A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor e vai à frente queimando todos os inimigos, amém? Em nome de Jesus, Ele é fogo, meu irmão. Eu me lembro que Deus é tão tremendo, tão grande, tão forte, tão maravilhoso, tão poderoso, que não tem poder
maior que o dele, que quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele mandou fogo e enxofre e destruiu tudo. Mas por causa da oração de Abraão, ele tirou Ló de lá. Logo a família de Ló. Você sabe que foi a intercessão de Abraão que fez isso. Então o que é que está acontecendo? Tempo não, interceda. Às vezes a gente ouve notícia, principalmente agora dessa doença aí, desse vírus aí maldito, esse espírito maldito que veio para roubar, matar e destruir, e tá fazendo, mas nós precisamos se levantar. Às vezes ouve a notícia e cai no choro. Ah, fulano. Não, meu irmão, vamos orar. Vamos orar, mas vamos orar com gosto de gás, como diz eu. Essa frase é minha. Vamos orar com fé, com determinação. E o Senhor Deus vai fazer igual fez lá em Atos capítulo 12. Vai mandar o anjo e vai arrancar. Vai fazer igual fez com Ló. Vai tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Amém? Em nome de Jesus. Vai derrubar o gigante que afrontava Israel, em nome do Senhor Jesus. Vai mandar, vai haver, sabe o quê? Um terremoto igual houve com Paulo e Silas. É isso que nós temos que fazer. A nossa oração não pode ser vazia. Tem que ter um resultado para a glória de Deus. Porque nós somos valentes em Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E é essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus seja com você, tá? Proteja, te guarde. Guarde essa mensagem. Ore, tá bom? Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar mais com você. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, posso? Eu vou orar por você agora. E nessa oração eu quero amarrar todo o mal que está agindo na sua vida. A palavra de Deus diz que Ele me deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, toda espécie do mal, e nada me causar dano algum. Amém? Nada vai me causar dano algum. Então eu vou orar agora em nome de Jesus. Esse mal que está agindo na tua vida vai sair. Você aceita? Só em você aceitar Deus já trabalha, tá bom? Pai, em nome santo do Filho amado Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor. E Pai, nessa mensagem o Senhor disse que se o valente não se armar e não guardar a casa, vem o destrói, derruba, Senhor Deus, arranca os despojos. Pai, nessa tarde, Senhor Deus, me lembrei tanto de tanta mensagem, ó Deus. A mensagem, Senhor Deus, lá de 1 Samuel 17, de quando, Senhor Deus, no 32, que fala do gigante, Senhor, quando se levantou contra Israel. O Davi, Senhor, foi contra ele e derrubou ele, Senhor, por causa do Senhor que estava em Davi. O teu espírito com Davi. Pai, nessa tarde eu oro, Senhor Deus, porque quando Pedro foi preso por Herodes, Senhor Deus, tem acontecido hoje, hoje as coisas estão se repetindo na nossa vida. Pai, as coisas que aconteceram na época de Atos dos Apóstolos, está acontecendo hoje. Jesus, eu olhando essa mensagem hoje, eu vi o quanto tem acontecido isso, tem matado pessoas e tem posto outros na prisão. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, a igreja orou e o Senhor enviou anjos, libertou Pedro. Quantas pessoas estão presas, Pai, agora no hospital, já matou um, o outro está internado. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Tu és santo, poderoso, Tu pode todas as coisas e nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Pai, em nome de Jesus, alcance agora, Senhor, na mão do inimigo, essa pessoa que está no vício, ó Deus poderoso, quebrante o coração dela agora. Pai, leva ela para os teus caminhos, envia teu Espírito Santo para convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, a pessoa que está no vício, na prostituição, essa pessoa que está separando, esse casal brigando, Pai, esses filhos, Senhor Deus, que não obedecem os pais, pais que não respeitam os filhos. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, envia o teu fogo agora. Oh Deus, envia o teu anjo agora, Senhor, e vai tirando, Pai, todo o mal que age nesse lugar. Pai, a igreja ora, e a igreja, Senhor Deus, orava, e não precisou a igreja falar
enviou o anjo, Senhor, e arrancou Pedro daquela prisão. Ó Senhor, enquanto Abraão orava, o Senhor enviou o anjo e arrancou, Senhor Deus, Ló daquela cidade que ia ser destruída, de Sodoma e Gomorra. Ó Senhor Deus, enquanto eu oro, Senhor, alcance vidas nessa tarde e arranca dessa prisão interior, essa tristeza, como o Senhor fez hoje na vida da moça aqui na igreja. Ela entrou de uma forma, saiu de outra, liberta, curada, rindo, cantando. Pai, para a tua glória, Deus, faça isso, Senhor, porque as pessoas estão tristes, estão angustiadas, estão, Senhor Deus, sobrecarregadas, elas estão, Senhor Deus, com síndrome do pânico, elas andam com medo, Pai, elas não podem olhar do lado, elas acham, Senhor, que o mal vai atingi-las. Ó Deus poderoso, Deus santo, alcance agora o coração delas, alcance agora, Senhor Deus, cada pessoa que está internada, ela está presa, Senhor Deus, incubada naquela UTI, Pai, eu não posso entrar, mas o teu anjo pode. Envia anjos, Pai, agora em nome de Jesus, arrancando a pessoa da UTI, arrancando, Senhor Deus, a pessoa do vício, arrancando a pessoa, Senhor Deus, da incredulidade, da dúvida, do medo. Pai, essa pessoa foi manietada, essa pessoa foi amarrada pelo valente, mas o Senhor é mais valente do que qualquer valente, e o disse que veio para dar vida e vida em abundância. O mal veio para roubar, matar e destruir. Senhor, e está acontecendo, o mal está roubando, está matando, está destruindo, fechou todas as empresas, destruiu, Senhor Deus, as nossas finanças, destruiu, Senhor Deus, os empregos. Oh Deus, está matando pessoas, Pai. Esse mal, Senhor Deus, veio, Pai, para afrontar o Brasil, mas nessa tarde, em nome de Jesus, nós vamos contra você. É na força do Senhor dos Exércitos, todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja banido, seja destruído, seja anulado todo mal que tem afrontado nossa nação, em nome de Jesus, que tem afrontado o nosso comércio, que tem afrontado São Paulo, o mal que tem agido em São Paulo, fechando todos os comércios, deixando as pessoas passarem necessidade, esse espírito da falência, esse espírito da miséria, em nome de Jesus, todo mal fora, em nome de Jesus. Ó Senhor, poderoso Deus, abençoa agora essa pessoa, Pai, que está me assistindo, abençoa que vai assistir ainda. Oh Deus, seja com eles, entre na casa, liberte, cure, restaure, transforme para a tua glória. Pai, que haja paz no teu lar, que haja paz na tua família, que haja paz no teu... Tudo venha a ser normalizado para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Sendo assim, eu oro, Pai, te agradecendo nessa tarde por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus, e amém. Amém, glória a Deus. Olha, o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, amém. A sua casa, sua família, já entrou aí, os anjos do Senhor já entrou na sua casa nessa tarde, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Domingo eu estarei aqui, tá? Fazendo as lives de novo. Eu quero você junto comigo. Compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que precisa. Compartilhe, amém? Entre lá no meu canal e compartilhe a mensagem. Deus, ele vai te abençoar mais em nome do Senhor Jesus, tá bom? E conte comigo, com as minhas orações. Eu não tenho ouro nem prata. Mas conta comigo que nós estamos juntos. Nós somos Igreja de Cristo. Nós precisamos orar uns pelos outros, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique na paz e na graça, no amor de Deus, que o Senhor Jesus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus, amém? Que os anjos do Senhor acampem em sua volta. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu te abençoo, em nome de Jesus, amém. Recebe meu abraço? Abraço. É um abraço grande no teu coração, amém? Um beijão no seu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau.